Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e hoje conversando sobre o sacramento do matrimônio. Veja bem a fala, o sacramento do matrimônio, antigas e novas ameaças. Porque como você acompanhou no início do programa, realmente o sacramento do matrimônio, a vida conjugal, não é, especialmente nos últimos tempos, tem sofrido aí as várias ameaças, quer seja do divórcio, quer seja de uniões ilícitas ou as mais novas realidades como a união de pessoas do mesmo sexo e assim por diante, que querem inclusive legitimar com lei, com projeto de lei, equiparar esse tipo de união ao sacramento do matrimônio. Sobre isso a gente ainda vai falar um pouco mais, mas com tranquilidade, para a gente entender bem a temática. Bom, como a gente sempre faz aqui no programa Em Pauta, indicamos sempre uma literatura relacionada ao tema que estamos debatendo. E aqui temos dois livros do Frei Antônio Moser, já muito conhecidos. Esse aqui, primeiro especialmente, O Enigma da Esfinge, já está na 6ª edição. Sétima? Então esse aqui é o da 6ª, hein, Frei? Era o último. Então, O Enigma da Esfinge a respeito da sexualidade humana. Está aí para você dar uma olhadinha. Se você ainda não tem, vale a pena tê-lo em mãos, porque o Frei trabalha aqui muito bem a sexualidade humana, que é dom, mas é também uma tarefa, não é? E também o outro livro do Frei Antônio Moser, Casado ou Solteiro, Você Pode Ser Feliz. Aí, ó. Frei, sobre esse aqui vale um comentáriozinho. O comentário é o seguinte: tem muita gente que diz, não, vocês aí, padres e religiosos, só podem ser infelizes. Aí me veio a ideia de colocar o título, não. Tem gente que é casada que é infeliz e tem gente que é feliz. Tem celibatários que são felizes, tem outros que são infelizes. Quer dizer, depende como você vai estruturando a sua vida e como é que você administra esse dom extraordinário que Deus nos concedeu, que é o dom da sexualidade, da afetividade, da capacidade de amar. Então, nós não podemos relegar o amor, não é? Mas é um outro tipo de amor, que é amor doação, é o amor de promoção e assim vai. Ou seja, não é que seja um amor superior ou inferior, não é nesse sentido. Todo amor verdadeiro provém de Deus e a Deus conduz. Apenas eu quis acentuar, não é, que o fato de ser casado, por exemplo, um viúvo pode ser feliz? Claro que pode, não é? E mesmo uma pessoa eventualmente que por razões muito sérias se separou, ela pode viver sozinha e pode se realizar profissionalmente, na educação dos filhos, uma causa social, enfim, não é? Era isso que eu queria acentuar. Tá certo, olha, também aqui o livro do padre José Augusto, não é? Quem vos uniu foi Deus, aí pela editora Canção Nova, você pode adquiri-lo inclusive. Quem vos uniu foi Deus, do padre José Augusto, e também o livro do nosso saudoso Padre Léo, Sede Fecundos, realmente uma obra extraordinária também pela editora Canção Nova. Se você ainda não tem, vale a pena tê-lo em mãos, não é? Sede Fecundos, do nosso querido e saudoso Padre Léo. Basta que você acesse aí o nosso shopping cançãonova.com ou peça pelo nosso telefone 0 operadora 12 3186 2600, tá certo? Olha, nós vamos aqui agora nesse segundo bloco dar preferência, né? Vamos continuar conversando, mas também pegar a participação das pessoas que estão interagindo conosco aqui pelo Twitter. Deixa eu ver aqui. A Márcia, ela pergunta o seguinte, doutora: minha filha está grávida de 16 anos e quer casar, e o relacionamento ainda não tem base firme. O que eu devo fazer? Obrigado, Márcio, pela sua participação aqui pelo Twitter. Você pode continuar aí tweetando com a gente. Daqui a pouquinho eu ponho outras participações. Bom, Márcia, aconselho a sua filha a esperar mais um pouquinho. Que filho não significa garantia de casamento bem resolvido, bem realizado, não. Ela precisa amadurecer. Eu sei que está vindo uma criança cedo, né, prematura, mas
diga a ela espera um pouquinho, para que mais tarde ela não esteja sofrendo algumas consequências que ela não gostaria, né? Esteja passando por um processo de nulidade matrimonial, quem sabe, na igreja, né? Que é isso que a gente vê. No dia a dia, essas situações acontecem corriqueiramente. Uma precipitação, não é? Claro, precipitado. Não era o momento, não estava maduro para esse tipo de coisa, mas não é o filho que vai segurar o matrimônio e uma família. Não, Claro. o olhar da Flaviane para mim é como dizer, o que o Frei Moser vai dizer? Plenamente de acordo, o que é isso? Aconteceu, tudo bem, o pai é responsável, Claro. tem que E precisa dar todo ser. o apoio, Todo etc. apoio. Agora, não, de jeito nenhum, eu nunca celebro um matrimônio a toque de caixa, não, e nessa idade, de jeito nenhum. Muito a não jovem. ser que a pessoa, vamos dizer, manifeste maturidade realmente. Sabe que na minha família eu tenho isso? Vários dos meus sobrinhos casaram muito cedo, mas eles eram donos da sua vida, eles trabalhavam, eles ganhavam a sua vida, ou seja, casaram cedo. Agora, isso aí, o fato de ter um filho não significa que deva casar. Deve assumir a criança, os dois juntos, mas não significa casar. Pelo Claro. contrário. Até por causa da seriedade do sacramento do matrimônio, não é porque depois você casa e passa um tempinho, separa, olha o problema aí. Aí já tem o caso da segunda união, e aí todo um trânsito para verificar se o casamento existiu ou não existiu, então já é mais delicado. Deixa eu perguntar, passar aqui agora para o telefonema da Simone. Ela é de Divinópolis, aqui em Minas Gerais, Frei Moser, ela quer saber o seguinte: se ela pode receber a Eucaristia, uma vez que não é casada nem no civil, nem no religioso, e vive com seu companheiro há 12 anos. É uma pergunta que muita gente faz, e com razão. A Eucaristia é central na nossa vida cristã. E acontece que a igreja sempre manteve essa coerência, dizendo não. Você pode participar da vida da igreja, inclusive familiares consórcio, tem um número especial, um parágrafo muito denso do João Paulo II, na qual ele diz, não, você pode participar da vida da igreja, por exemplo, fazer leitura, ou, digamos, mesmo ser catequista, etc., você pode ser. Agora, o sacramento, no caso aqui da Eucaristia, significa comunhão, não é, plena. E nesse sentido, essa vida, não é, não abençoada pela igreja, ela impossibilita a Eucaristia. O que não significa que a pessoa não vá à missa, não significa que ela não participe da vida da comunidade, não é? Mas que ela tenha consciência de que repense, já que está 12 anos, será que não vai dar Já certo? não chegou na hora, né, Simone? Eu gostaria de fazer só uma ressalva aqui Sim, nesse pois telefonema. O que está impedindo deles casarem? Ele é isso é uma separado, eles são solteiros. Dá uma analisada, às vezes dá para casar, né? Se o desejo dela é tanto comungar, não é verdade? Se não, se aconteceu alguma separação, vamos verificar essa história, vamos ver se esse antigo relacionamento não é um casamento nulo, enfim, né? Vamos Porque analisar aqui isso. a Simone, ela diz claro, o seguinte, né, que ela quer saber se pode receber a Eucaristia, uma vez que ela não é casada nem no civil, nem no religioso, e vive com o seu companheiro há 12 anos. Mas a pergunta que se faz é, e ele? E ele, Né? exatamente. Se, de repente, os dois, obviamente, são solteiros, estão morando juntos há algum tempo, então, Por que não? o incentivo, né? Por que não, né, Simone? Será que já não está na Você hora? nem fazer festa. Pois é. Pois é. Não, exatamente, até nesse sentido. Tem muita gente, aproveitando aqui a deixa da Simone, obrigado, viu, Simone? A pessoa diz, não, mas eu não quero festa, nós já estamos com uma certa idade, muito tempo juntos, então, não tem problema, você conversa com o sacerdote, faz uma cerimônia discreta, os familiares apenas, e recebe a graça do sacramento, não é isso? Fremos nessa mesma linha, e já eu vou passar para a Rosa de Rondônia, vou perguntar aqui para a doutora, mas nessa mesma linha diz o seguinte, a pessoa pede para não divulgar o nome, mas ela diz o seguinte, eu sou casada na igreja e tenho a minha vida conjugal normal, mas qual o detalhe? Não amo meu marido. É pecado? Falar de Rondônia, Pecado. eu acabo de voltar de Ji-Paraná, e eu vinha de Ji-Paraná para, digamos, uma cidade vizinha.
E no aeroporto, o que aconteceu? Quem estava direcionando o piloto, no sentido de dizer onde parar o avião, não é? Quando eu desci do avião meio pequeno, falou, puxa, Frei Moser, o senhor por aqui, hein? Imagina só, onde é que nós chegamos? Até Rondônia. Bom, aí seria Mato Grosso do Sul. Mas, de qualquer forma, Ji-Paraná. Eu apenas responderia de uma maneira muito simples. Talvez a senhora Rosa, não é? Tenha uma compreensão não adequada do amor. Quem ama é a pessoa que dá vida pelo outro. Isso significa, pode ser que na linha da afetividade, como se badala tanto, que você tem que ter aquela química, pode ser que isso já tenha passado, etc., o que é normal. Agora, você está, digamos, sustentando esse seu marido, está vivendo na alegria, na tristeza, etc. O amor é doação do dia a dia. Então, eu talvez tenha uma concepção um pouco romântica demais. Tem que pôr o pezinho no chão. A vida comporta essas diferenças, inclusive de mentalidade, de afetividade, mas não significa que não ame. Se você está, digamos, sendo fiel a ele e ele a você, você o ama. Apenas é na linha da afetividade. E deve cultivar a afetividade também, por que não? Um apoio, não é? No sentido assim, psicológico, talvez ajude a descobrir o porquê já não ama entre... Tá, essa daí é a pessoa que não quis se identificar, já eu falo aqui da Rosa de Rondônia. Da Rosa, da Rosa. Doutora, o Luiz Fernando, grande abraço para o Luiz Fernando, ele é aqui de Belo Horizonte, ele diz o seguinte, mandou um e-mail para a gente, tenho um pouco mais de 30 anos e ainda estou solteiro. Pergunto-me se realmente vale a pena casar. Conheci durante minha vida muitas histórias de casamentos fracassados. As próprias estatísticas afirmam que os divórcios tornaram-se uma realidade mais comum, mais do que comum no Brasil. Penso se não é melhor viver namoros prolongados, sérios, mas sem a formalidade do casamento civil e religioso. Eu me desanimo até mesmo a ouvir outros discursos presentes na sociedade, como o dos ambientalistas. Há sentido em se construir uma família num mundo que caminha para a escassez de água, alimento, moradia, terra para o cultivo? Não seria uma insensatez gerar filhos num mundo caótico como este? Obrigado por trazer o tema do matrimônio para a discussão. É o Luiz. É o Luiz, né? Pois é, se a gente for levado por essas ideias tão pessimistas, então é melhor a gente soltar logo uma bomba aqui, vamos acabar com tudo, né? Eu acho que a esperança, principalmente a esperança da alegria, a esperança de uma felicidade eterna, ela nunca pode ser perdida. Se a sua vocação for o matrimônio, meu irmão, não vai existir outro caminho na sua vida que vai lhe deixar feliz, que não seja dentro do sacramento do matrimônio. Agora você precisa compreender exatamente o valor do sacramento, como o Frei Moser estava falando. A gente precisa ter uma noção do que... da profundidade isso, do sacramento, né? E eu acho que vale a pena a gente acreditar. Eu sou casada, né, tenho uma filhinha, sou nova, acredito, sou feliz, tenho as minhas contradições, às vezes, as minhas dificuldades, mas isso não me impede de acreditar e de viver um dia de cada vez, é verdade? Eu só gostaria de acrescentar em relação ao que o Luiz colocou, com muita propriedade, apenas não dá para a gente aceitar, ser mais nem menos, um mundo de escassez, é um mundo de desperdício. Não é que haja escassez de coisa nenhuma, é que se desperdiça, não é? Ou são desperdiçados os recursos naturais. Também essa ideia do mundo caótico, até certo ponto é verdade, mas por outro lado, quanta coisa boa, e a gente vai superando as dificuldades. O caos, de alguma forma, é uma provocação que o próprio Deus permite na nossa vida para que nós andemos sempre antenados com Ele e não nos esqueçamos da sua presença.
Porque o ser humano também tem, desculpa, padre, Sim, mas o ser humano dizer. tem muita facilidade de enfatizar o lado negativo das coisas e se esquecer do que há de belo, do que há de bonito, né? Acho que a gente deve também olhar pelo outro lado. Pois é, olha, você pode continuar participando do nosso programa através aí do Twitter, não é? @EmPautaCN. Estamos começando aqui também no Em Pauta com o Twitter, então comece aí a seguir o programa, porque realmente vale a pena. @EmPautaCN. Ou continuar mandando pra gente seu e-mail, empauta@cancional.com, ou ligando pra gente aí mais rápido, não é? É o 0 operadora 31 3306 6690. Deixa eu perguntar algo aqui com o Frei, na sequência da nossa conversa, que estamos falando do sacramento do matrimônio e as suas virtudes e, ao mesmo tempo, as suas ameaças. E, é claro, de uma certa forma, agora há pouco todos têm acompanhado, né, todo mundo acompanhou essa ação do Supremo Tribunal Federal, aonde o Supremo Tribunal Federal, arbitrariamente, porque não lhe é próprio o feito, seria mais da parte do Legislativo, deputados e senadores, mas Supremo, não é, achando que os mesmos não fizeram sua parte, então tomou a resolução e legitimou a união de pessoas do mesmo sexo, ou seja, passarem a ter os seus direitos civis assegurados, então direito de herança e assim por diante. Até, inclusive, não é o Supremo dando o direito da adoção de filhos. Mas o que chamou bastante atenção foi que se quis equiparar, e aqui que está o X da questão, que as pessoas do mesmo sexo queiram morar juntas por mil motivos, a liberdade humana permite, então cada um é livre, pode ir aí. Mas acho que o grande problema, entrave, Frei Antônio Moser, foi justamente equiparar a união de pessoas do mesmo sexo, seja homem, dois homens ou duas mulheres, ao sacramento do matrimônio, quer dizer, a condição de família. Mais do que o sacramento do matrimônio, ao patamar de família. E aí a Igreja do Brasil, inclusive, chamou a atenção. Eu acho, Padre Hamilton, aqui muita gente confunde. Uma coisa é a pessoa homossexual ou é lésbica. Você respeita essa Sem pessoa, dúvida, desde que a ela postura também sempre respeite as outras pessoas e a sociedade, né? Agora, de qualquer forma, o problema é a apologia e, como se diz, essa equiparação. E, de alguma forma, com isso, se deprecia a união homem-mulher. Ora, nós lemos no livro do Gênesis, não é? Logo no primeiro capítulo, que Deus os fez homem e mulher, não é? Traduzindo, esse seria, digamos assim, o constitutivo do humano. Agora, o que ocorre muitas vezes é no campo da afetividade, não é? E que duas pessoas do mesmo sexo se sentem atraídas uma pela outra. Às vezes é passageiro, às vezes é mais duradouro. Em todo caso, o que se lamenta é exatamente isso, equiparar e, de alguma forma, desfazer da família homem-mulher. Outra coisa, na linha da adoção das crianças, coloca muitos problemas. Não quero dizer que dois homens não possam ser pessoas de bem, respeitadoras, certo? Não é nesse sentido. Mas eu diria, não é aquele ambiente da família, do homem, da mulher. Traduzindo, muitos problemas vão certamente aparecer, depois na escola, justamente hoje. E aí entra a questão do Ministério da Educação, doutora, com a distribuição do chamado kit gay, para que as crianças, já desde a tenra infância, possam ser formadas, não é, com esta mentalidade de que tanto faz, não há problema nenhum. Acho que sobre isso cabe uma palavra, mas segura aí, nós vamos para mais um intervalo. Você aproveita para ligar para a gente, mandar o seu e-mail ou twittar aí com o nosso programa, e logo depois a gente volta para, não é, concluirmos aí o nosso programa, mas sobretudo darmos ênfase ao que acabamos de falar. Minuto só. Minuto só.